Olá, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje é o nosso 10º dia de guia de produtividade, né? Falei para você no início, não passar 30 dias, já foram 10, agora falta 20. E estamos aqui firme, né? Vamos continuar nossa leitura do nosso dia 9. A gente terminou o capítulo 4. A gente leu do 27 a 54. E agora vamos começar a nossa leitura no nosso capítulo 5 de João. Você que ainda não pegou sua Bíblia, vamos pegar a Bíblia e vamos fazer nossa leitura, né? 5 de João. É uma leitura conhecida para você que lê a Bíblia, mas para você que não leu a Bíblia, vai ficar conhecida agora, a partir de agora, né? Então, gente, você que não tem Bíblia, pesquise para esse celular e coloca lá João capítulo 5 e você faz sua leitura. Então, vamos lá. O título fala sobre a cura de um paralítico de Betesda, né? Vamos lá para a nossa leitura e que o Senhor venha nos guiar com o seu Espírito Santo, né? Que a gente não venha falar na nossa carne, mas guiado pelo Espírito. O Senhor nos dá discernimento. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há um Jerusalém perto das portas das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em voltas. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Ele esperava um movimento nas águas. Dessa vez, enquanto descia um anjo do Senhor e agitava as águas. Interessante, né? Essa parte do tanque. Dá para a gente imaginar, né? Um tanque cheio de doentes, pessoas inválidas, né? Que ninguém dava nada, esperando um milagre. E vinha um anjo, creio que um anjo visível, né? Em qual mexia a água e eles entravam para ser curados. Né? Vamos continuar essa leitura. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitado as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Veja só. Um dos que estava ali era paralítico. Fazia 38 anos. Imagina, a pessoa paralítica esperando o seu milagre por 38 anos. E você? Quantos anos está esperando o seu milagre? Né? Às vezes desesperada por meses, por dias, que Deus não está na minha vida, né? Às vezes esperando por um ano e querendo até desistir em meio ao obstáculo, né? E essa pessoa estava esperando 38 anos. Imagina aí, 38 anos esperando uma libertação, um milagre na sua vida. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Você vê uma parte muito importante, é a parte da pergunta, né? É uma coisa que nós temos que ser treinado. Eu exclusivamente falando, né? Porque a gente passa despercebido, muitas das vezes por afirmação, ou então pelo um momento que estão na nossa mente, né? Deixa eu baixar um pouquinho aqui, está muito alto. Um momento da nossa mente assim que a gente não reflete, a gente não pensa e acaba falando, entendeu? Sem pensar. Mas você vê que todas as milagre, obra, prodígio que Jesus fez, Jesus sempre faz uma pergunta, né? Ele queria ver se naquela pessoa tem aquela fé, né?
E isso nos ensina a gente sempre fazer pergunta para Deus, para nós e para o próximo que está ao nosso redor, né? Cônjuge, filho, mãe, pai, irmão, né? A gente não chegando afirmando, mas sempre fazer uma pergunta. É uma parte muito interessante que nós temos que manter a prática dentro do nossa vida. Né? Vamos continuar a leitura. Disse-lhe o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado. Olha a parte muito interessante da gente ter fé, né? Eu terminei ontem, né, o nosso dia 9, falando sobre a questão da fé, né? Por isso que é muito interessante a gente ter fé e agir. Ele estava esperando. Toda vez que chegava o momento dele, alguém chegava na frente, ele chegava na frente. E muitas coisas, isso nos ensina a gente a ter atitude, né? Não ficar simplesmente esperando ou esperando chegar algo do céu. Eu tô esperando Deus mandar, assim. Às vezes Deus já mandou e a gente fica cego. Eu falo por mim mesmo, entendeu? Falo por mim mesmo, falo com você, falo por mim, porque assim, a gente não pode estar só esperando, né? A gente tem que ter uma atitude. Mas uma coisa muito interessante foi o que Jesus falou para ele, né? Pega sua maca e ande, né? Imediatamente ele confiou. Imagina, ele teve fé quando viu Jesus naquele exato momento, ele confiou. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Imagina ele mostrando o milagre que Jesus fez. Eu imagino ele gritando de alegria, né? Mostrando para as pessoas o milagre, né? Andou. Imagina o sorriso, o momento de gratidão que ele teve, né? A pessoa passar 38 anos esperando, né? E quando você recebe, o coração vibrando de emoção. E isso aconteceu num sábado. Né? Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado e não é lhe permitido carregar a maca. É, sempre vai ter os fariseus no nosso redor, minha gente. Naquela época tinha, imagina agora, né? E hoje a gente não fala fariseu, a gente fala os religiosos, né? Tem, assim, a gente tem que respeitar, né? Cada crença, né? Cada um com sua religião. Mas a questão, assim, que ele fala, tem gente que guarda o sábado, né? Mas Jesus não escolhe o dia para fazer milagre, né? Na minha vida, na sua vida, não escolhe o dia. E justamente fez naquele dia de sábado, já para Deus mostrar, qualquer momento, a qualquer hora, ele fará obras na sua vida, né? Por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia curado: Hoje é sábado, não é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que ele mandou pegar a maca e andar? Né? Quem é esse cara para estar fazendo isso? Né? O tanto que Jesus foi perseguido. O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Ele fez a obra e desapareceu. Né? Mais tarde, Jesus encontrou no templo e disse: Olha, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Né? O homem foi contar aos judeus que fora Jesus que tinha lhe curado. Né? Eles teve um encontro novamente com Cristo, o paralítico, né? E Jesus falou para ele não voltar, né? Para que ele não possa pecar novamente, né? E
e que algo pior não acontecesse com ele, né? E tem muita parte dessa que Jesus fala, né? Quando ele fazia os milagres, ele falava, vai e não peque mais, né? Tem um caso de Maria, né? Que as pessoas queriam apedrejar ela, né? Jesus não apedrejou e Jesus tocou no coração daquele povo, né? Quem não tem pecado que atira a primeira pedra. Acho que todo mundo teve aquela consciência, aquela reflexão, né? Que todos tinham, cada um jogando seus pedinhos, caindo fora, né? E Jesus falou, cadê os teus acusadores? Ela, não sei, Senhor. Tinha saído todos, né? E ele disse que se ele não lhe acusou, não, quem sou eu também, né? Mas ele falou o quê? Vai e não peque mais. Assim como ele falou com esse paralítico, né? Que possamos ter consciência do nosso ser, que possamos ser realmente curados, né? Porque tem o consciente, tem o inconsciente. Às vezes a gente pensa que foi curado de algo dentro de nós e realmente não foi. Até um perdão, né? Uma falta de perdão, a gente acaba preso dentro de nós mesmos e não consegue avançar. E não sabemos o porquê nós estamos presos. E é justamente por isso, né? Porque você não teve aquela consciência, e não teve aquele arrependimento de verdade e um perdão de verdade, entendeu? Aí, como Jesus fala, vai, não peque mais, né? E assim como você foi libertado, você não voltar mais no passado, mas você seguir adiante, como a Bíblia aqui nos ensina. Então, essa foi a nossa leitura, a gente leu até o versículo 15, né? O certo é para nós ler até o versículo 18. Então, vamos continuar. Já é outro título que fala, né? Vida por meio do Filho. Então, os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Desconfia quando você realmente vai fazendo a vontade de Deus, se não vem a perseguição. Porque quanto mais você vai começar a fazer a vontade de Deus, ter aquela sede, aquela vontade, né, de ajudar o próximo, né, de agradar o Senhor, com certeza vai vir as perseguições. Não foi por acaso o que aconteceu com Jesus, é para mostrar para nós, né? Como ele fala assim, Senhor, eu estou muito perseguido, Jesus, eu não sei o que eu vou fazer, não sei o que está acontecendo comigo, Senhor. Que tanta perseguição é essa, Senhor? Mas isso nos mostra tanto que nós estamos fazendo a vontade dele, né? E disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Imagina, né? Ele já ensinou que não tinha dia certo. Independente se era sábado, se era domingo, se era isso, se era aquilo, né? As pessoas, ele anda muito focado na lei, né? Porque assim, se você for analisar, você que não tem o conhecimento da Bíblia, né? Eu indico você ler, peça discernimento, mas no início da Bíblia foi quando Deus, né, deu os mandamentos para Moisés, né? E tinha a lei, né, que não poderia fazer nada no sábado, porque Jesus descansou, ou Deus descansou quando foi quando teve a criação, né? E nisso a pessoa ficou presa naquilo, mas sim, quando o Salvador veio a graça, né? Eu não sei onde é que está escrito, eu acho que é em Atos, né, que fala assim, não sei se é em Atos ou em Coríntios, que fala que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Então, Jesus nos libertou para a gente ser livre, para buscar Ele, independente de que seja o dia. Ele fala, olha a parte interessante, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, ele veio para uma missão aqui na Terra. E isso veio para nos ensinar a gente ter missão também, né? A gente trabalhar. Ele continua trabalhando, a gente trabalhar também. Por essa razão, os judeus, mais ainda, queriam matá-lo, pois não somente estava violando ao sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus, né?
Aqui falta o nosso versículo 18. Vamos continuar amanhã no versículo 11. Então, a raiva daqueles perseguidores só aumentou, minha gente. Só aumentou. Aí ele queria matar ainda Cristo, porque Cristo estava se igualando com Deus, né? E como você viu no início de João, Jesus tinha momento que era realmente Deus aqui na Terra, né? Mas as pessoas não estavam crendo, as pessoas não queriam crer. Assim como hoje, né, em pleno século XXI, né, nós estamos em 2025, você vai falar de Deus, tem muita gente que não crê que Ele existe, né? Não crê nos milagres, nos prodígios, nas maravilhas que Ele faz. Naquele momento também não cria, entendeu? Tinha uma raiva imensa. E vai existir, vai continuar existindo, mas nós temos que fazer nossa parte, anunciar a graça, né? De nós servir, entendeu? Foi isso que Jesus nos deixou, para a gente servir as pessoas. Então, essa foi a nossa leitura do dia 10. Amanhã, 11, nós vamos continuar nossa leitura, né? A gente leu até o versículo 18, amanhã, dia 11. Nós vamos continuar do dia 19 até o versículo 47. Vamos para a nossa reflexão do dia. A reflexão do dia é a cura do tanque de Betesda. Você está pronto para levantar, andar e viver o chamado de Deus? Uma pergunta. Você está pronto para isso? Muito interessante, né? Para você estar pronto, nós temos que ser obediente, abrir nosso coração para que Deus possa penetrar dentro de nós, né? Que a gente venha viver aquilo que está escrito, né? O bom, perfeita vontade de Deus. Aí tá essa reflexão, a cura no tanque de Betesda. Você está pronto para levantar, andar e viver. Andar e viver o chamado de Deus. Reflete um pouco, se você está pronto, se você precisa melhorar, peça a Deus. Cuidando do corpo, realize atividade física hoje, escolha algo que te mova, que te fortaleça. Cuidando da alma, exercício do eu sou. Se você prestou bem atenção, cada dia vai ter um exercício. E é muito bom a gente manter esse exercício em prática, né? Agora esse é o exercício do eu sou. Você vai pegar, escrever, né? Ou então automaticamente mesmo você vai falar, né? É muito interessante frente do espelho você falar, eu sou maravilhosa, eu sou amada, eu sou inteligente, eu tenho uma vida abundante, eu sou honrada por Deus, eu sou maravilhosa, eu sou a imagem e semelhança do Criador, eu sou uma excelente esposa, eu sou uma grande mulher, eu sou uma boa mãe. Você, assim sucessivamente, né? O que for sair da sua mente, você vai falando. E acreditar, crer, né? O checklist do dia é ler a palavra, cuida de meu corpo, cuida da minha alma. Aí você vai marcar um xizinho se você fez isso do dia, né? E não é bom que você fica devendo no dia anterior, não. É bom você praticar, quer dizer, concluir a atividade do dia. E embaixo tem as anotações. Então, esse foi o nosso dia 10º. Amanhã, esse é o nosso dia 11. Eu espero que você esteja fazendo direitinho. Vou botar o link lá do WhatsApp, porque caso você queira essa parte aqui da reflexão, da atividade do dia, né? Eu tenho ela, eu posso pegar e colocar lá no grupo do WhatsApp, né? Se você quiser, se você deseja. Se não, logo abaixo do vídeo, você vai ver. Eu vou colocar tudo certinho, né? Tá lá dia 10, dia 1º. E também no início do meu YouTube tem a playlist. Eu tô colocando tudo em ordem. 1º, 2º, 3º, assim sucessivamente, né? Assim vai chegar até dia 30. Aí eu fiz uma playlist e você que tá perdida, que do nada achou meu vídeo, tá lá.
Vamos agradecer ao Senhor? Graças te damos, ó Deus, por mais essa clareza, Senhor, que o Senhor nos tem dado, Senhor, da gente levantar, da gente decidir, não ficar esperando, Pai amado e santo, mas com tua ajuda, Senhor, a gente vamos seguindo adiante e fazendo aquilo que nascemos para viver. Então, Pai Celeste e Santo, nos ensina, Jesus, nos guia, Pai amado e santo, nos dá clareza, tira a venda dos nossos olhos, Senhor, tira o orgulho, a prepotência, Pai amado, tira de nós a raiva, Senhor, aquilo que não provém de Ti, Jesus, nos purifica no Teu santo monte, vê nosso encontro, nos dá clareza, Senhor, abre os nossos olhos espiritual, Senhor, amadurecimento espiritual, para que possamos fazer Tua vontade. Não é fácil. As perseguições sempre vai vir, porque Jesus também foi perseguido. Mas com a tua ajuda, Senhor, a gente seremos mais fortes, Senhor. A gente seguimos, Pai amado, o caminho adiante de Ti. Por tudo te agradecemos, Senhor. Amém. Amém? Você que não é inscrita, se inscreva no meu canal, deixa lá o joinha, né? Ativa as notificações, porque o YouTube vai entender que é um conteúdo interessante. Claro, né, gente? Edificante. É a palavra do Senhor, é um guia para a nossa vida, né? Cuidando da nossa alma, do nosso corpo, do nosso espírito. Então, vamos nos estar juntos, né? Nesse guia e nos ajudar uns aos outros, né? Então, até amanhã, no nosso 11º dia. Tchau, gente!